Olá, amada igreja, olá, queridos amigos. Mais um domingo, ou mais uma vez, né? Nos encontramos assim, tecnologicamente, né? Para adorar o nosso Deus e para dizer que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Que você aí na sua casa possa render gratidão, possa render louvor a esse Deus, possa ser grato na tua vida. Em Salmo 57 diz: Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não preciso. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Olá, queridos. Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está assistindo. Para mim é boa tarde. Estou gravando esse vídeo ao final agora do dia de sábado. E está começando a ventar, né? Vai vir chuva hoje para amanhã. Então vai ter barulho talvez aqui na gravação do vento.
Nesse final de dia, depois de estarmos junto com a família da querida irmã Eva, ali abraçando, nos despedindo, um até logo, né? Para um dia estarmos juntos novamente, na eternidade com a irmã Eva. E continuamos orando, que Deus abençoe a família, restaurando, renovando, consolando, que a bênção de Deus seja com toda a família, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe esse tempo da palavra também. Pai, te damos graças por esse momento que vamos meditar na Tua palavra, que ela seja viva e eficaz nos nossos corações, nos edifique, Senhor, nos corrija, nos oriente, nos ensine a viver uma vida que Te agrada. Abençoa, Senhor, a família da Cléo, Senhor, a família Lemos, todos os filhos, netos, toda a família, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todos os outros queridos que também estão passando por enfermidade, sustenta, fortalece. Confiamos nossas vidas ao Senhor, assim oramos. Amém, amém. Amém? Seja um tempo precioso com a palavra de Deus nesse dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos tem dado, né? Ainda tempos de ainda estarmos separados um tempo. A vida é assim, nós temos despedidas, momentos tristes, mas momentos de celebrar também aniversário, né? Aniversário de pessoas. Nesse dia de sábado, aniversário da Nena, da Lália, da Amanda, né? Da Amanda, também do André, da Francisca, olha só. Estou lembrando agora desses de aniversário, talvez tenha outros que você possa celebrar, dar os parabéns. Então, parabéns a você que faz parte de uma família que está alegre por alguém estar completando um ano de vida, e receba nosso carinho, aqueles que estão tristes com alguma situação nas suas vidas. Deus vos fortaleça. Amém? Certa vez, quando eu estava pastoreando uma outra igreja, alguns bons anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, um irmão, ao final da celebração, me procurou para fazer uma reclamação. Eu vi que ele estava meio sério, meio... eu digo, opa, tá estranho. E meio sério, nervoso até, queria falar comigo, e veio com uma reclamação, até mesmo uma acusação. E eu contemplei o irmão, olhei nos seus olhos e olhei para ele com simpatia, com compaixão, com amor, ouvi atentamente, sem interrogar. Depois que ele terminou de falar, eu pude então expor a minha versão do ocorrido e, enfim, resumindo, ao final da conversa nós nos abraçamos e não tinha nada. Ele teve uma percepção errada de alguma coisa, do que eu disse, enfim, que eu não lembro o assunto, não lembro o assunto. Mas o fato é que ele estava aborrecido e veio falar comigo. Fiquei feliz que ele veio falar comigo, não ficou com aquele aborrecimento no coração. E até hoje nós somos grandes amigos, né? A gente se dá super bem, né? Mas aquela situação podia ter prejudicado a nossa amizade. Mas houve uma iniciativa dele de reconciliação, de entendimento. Estamos encerrando aqui, estou encerrando essa série de mensagens sobre restauração, e com certeza há muitos outros assuntos, mas abordamos alguns nessas celebrações, e hoje eu concluí essa série do tema restauração, recomeçar, restaurar, renovar. Quero falar sobre os relacionamentos, um assunto que está presente muitas vezes na Bíblia, e também nós trazemos aqui porque, afinal de contas, nós convivemos com pessoas todos os dias, todos os momentos, e teremos bons momentos, e em alguns outros momentos, alguns teremos desentendimentos, conflitos. E eu lembrei desse acontecido, e foi um conflito que teve um resultado bom. Mas, às vezes, alguns conflitos separam as pessoas, gera amargura, discórdia, seja dentro da família, seja na igreja, seja no trabalho. Conflitos que trazem, né, desentendimento e afastam as pessoas. Porque
O relacionamento com as pessoas não é algo tão fácil. Para algumas é mais difícil ainda. Conviver com algumas pessoas é mais difícil. Então, até mesmo entre os melhores amigos há desentendimentos. Há desentendimentos. Quanto mais tempo tu passar com uma pessoa, provavelmente tu terá mais desentendimento com ela, porque vai haver conflito de interesse, conflito de opinião, mal entendido, vão haver desentendimentos. E o assunto que eu quero tratar hoje, né, é restaurar relacionamentos quebrados. Infelizmente, algumas vezes os relacionamentos são trincados, talvez não totalmente quebrados, mas trincados, afetados, prejudicados, né? Enfim, os conflitos, os desentendimentos fazem parte da vida da gente, às vezes dá vontade de se isolar, se afastar das pessoas, mas o fato é que nós precisamos das pessoas. E se nós ficarmos sozinhos, eu imagino que nós vamos ter conflitos internos muito, talvez mais graves do que com pessoas, porque o isolamento pode nos gerar situação, nós vamos dizer, eu sou insuportável, não suporto mais a mim mesmo. Então, é aquele ditado popular que diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu não sei o sentido desse provérbio, não pesquisei. Mas a questão é, se eu ter relacionamento com as pessoas, eu vou ter conflitos, então eu vou me afastar. Se eu me afasto, eu vou ficar deprimido, vou ficar insuportável comigo mesmo, preciso de pessoas. Então, não tem escapatória, né? É melhor conviver, buscar relacionamentos saudáveis, pelo perdão, pela compaixão, né, pelo amor, e alguns relacionamentos recomeçar, renovar, restaurar. A Bíblia, se você olhar a Bíblia, você vai ver como a Bíblia registra crise de relacionamento das pessoas. E eu quero salientar aqui que o que a Bíblia registra é crise de relacionamento entre crentes. Crentes, não pensem, relacionamento com pessoas incrédulas, são pessoas ruins mesmo. Não. Crentes, pessoas de Deus, né, que tiveram relacionamentos complicados, difíceis na família ou no povo de Deus, tiveram suas crises. Provavelmente você vai ter dificuldade de encontrar alguma pessoa na Bíblia que você lembra assim, essa pessoa viveu totalmente em paz, não teve nenhum conflito. Olha, não sei se você vai achar alguém, talvez alguém com uma biografia pequenininha que não narra muito da vida dela, aí talvez sim. Mas em geral, uma unanimidade, as pessoas tiveram suas crises de relacionamento. Começou lá com Adão e Eva, era só um casal e já tiveram seus problemas, depois com os filhos e assim sucessivamente vem vindo. Então aqueles homens, patriarcas, homens de Deus, profetas, usados poderosamente por Deus, tiveram também suas quedas, seus relacionamentos quebrados e precisaram restaurar. E se eles conseguiram restaurar, você também conseguirá. Amém? Que você consiga restaurar, renovar relacionamentos trincados, prejudicados. Não sei se tenha com alguém, mas é o momento de restaurar. E talvez em algum momento, né, que você, talvez nesse momento mesmo, que você está com uma dificuldade de relacionamento com alguém, que houve um desentendimento, ou às vezes alguém até da igreja ou na família, e talvez você lá ouviu uma vozinha, né? Vamos dizer assim, o diabo vem dizer para nós, mas você é crente e brigou com tal pessoa. Mas como assim você se diz crente? Mas você vai na igreja e briga em casa, né? Essas vozes nunca vêm dizer assim, né? Você brigou, resolva o conflito, vai orar. Não, a primeira voz é, se afasta, deixa essa pessoa de lado. Para quê? Né? Restaurar? Nem vai mais na igreja, nem participa mais dos grupos, nem assiste mais os vídeos da igreja. Não, para quê? Se afasta das pessoas, viu? Eles são crentes que nem você, mas você não consegue manter tua fé. Se afasta das pessoas. Não. Essas vozes não podemos dar ouvidos. Temos que dar ouvidos à palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que relacionamentos quebrados precisam ser restaurados. Podem ser restaurados, podem ser renovados.
E a gente vai ver muitos casos na Bíblia de pessoas assim, Esaú e Jacó, né? Moisés com seus irmãos Arão e Midian, né? Saul e Davi, o conflito entre os apóstolos, muitos problemas de relacionamento. Um texto que eu vou citar aqui, eu já fiz uma mensagem há tempo atrás sobre ele, sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 35 e 40, que registra um conflito entre o apóstolo Barnabé e Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 35 ao 40, que diz assim: E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Gente, Paulo e Barnabé eram homens cheios do Espírito Santo, homens guiados pelo Espírito Santo, mas tiveram essa situação. Eles estavam a serviço de Deus, evangelizando, numa missão, levando o evangelho, ensinando a palavra, mas eles não deixaram de ser humanos e tiveram suas fraquezas e tiveram um desentendimento, e que as traduções vão dizer que foi um desentendimento tão sério que se separaram. Uma contenda, uma desavença, uma discussão. Mas diante de homens de Deus, cheios do Espírito Santo, hoje em dia, se alguém testemunha isso, vai dizer: não, nem quero conviver com essas pessoas. Gente, Paulo e Barnabé, imagina nós, né? Imagina nós. Se a gente vai, nos consideramos o quê? Quem? Nós temos conflitos e precisamos ter misericórdia e paciência, né? Eles tiveram um conflito, um desentendimento, houve oposição de interesses, que é o sentido da palavra conflito, oposição de interesses, de sentimentos e ideias, uma discórdia. Podemos dizer que nas melhores famílias também há desentendimentos, nas melhores igrejas do povo de Deus, nas melhores células, entre os melhores casais haverão desentendimentos. Essa é a má notícia, mas a boa notícia é que pode ser restaurado, porque nós temos exemplos na Bíblia e com certeza você já viveu isso de uma maneira, né? Uma restauração. Na minha casa também já houve muitos desentendimentos entre eu e a Ivone, né? Eu lembro de uma irmã que, quando eu falei que eu e a Ivone às vezes discutíamos, tínhamos divergências, ela disse: o quê? Vocês, pastor, esposa? Eu digo: sim. Bom, achei que vocês eram tudo certinho. Ó, coitada, né? Sim, somos humanos, falhamos, mas reconhecemos nossos erros, talvez aqui, que não para orgulho nosso, mas algo que a gente precisa sempre vigiar. Saber que precisamos nos arrepender e restaurar, né? Um desentendimento, ele pode afastar as pessoas, pode desgastar esse relacionamento, ele pode demandar tempo, energia, né, para restaurar, para renovar. Algumas vezes um desentendimento nos imobiliza, nos coloca para dentro, nos deprime, mas também esse momento pode nos levar à reflexão e a decidir melhorar e talvez realmente melhorar um relacionamento. Um desentendimento, um conflito pode separar, mas ele pode, vamos nos acertar e vamos melhorar. Né? Alguém disse que o melhor de um desentendimento é a reconciliação, que ela é muito melhor. Né? Não estou dizendo que a gente precisa viver isso, mas faz parte. O que precisamos é restaurar os relacionamentos. O fato é que desentendimentos acontecem, conflitos acontecem,
Neste momento eu não sei, não estou sabendo de algum desentendimento, nem na igreja, nem comigo. Se houver alguém com conflito comigo, por favor, me perdoa e vamos restaurar o relacionamento. Mas olhamos aqui para a Bíblia e vemos um desentendimento entre Barnabé e Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, né, sobrinho de Barnabé. E isso está registrado, eu li ali no capítulo 15, isso está registrado em Atos 13, no verso 5 diz: e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. Já o verso 13 registra que, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos tinha desistido da viagem missionária deles aqui, né? E agora, passado um tempo, Barnabé queria trazer ele de volta, levar ele de junto, e Paulo disse: não, e uma discussão muito acirrada. É como se alguém dissesse, Barnabé dissesse: vamos levar o rapaz de novo, vamos dar uma nova chance. Não, Paulo vai dizer: não, ele abandonou nós uma vez, vai abandonar de novo, mas vamos dar outra chance. Não, sim, não. Então, cada um vai para um lado. Foi uma discussão muito forte. Eu não sei como o João Marcos se sentiu nessa situação. Ele sendo a causa de separação entre dois grandes apóstolos, homens de Deus, né? Servos de Deus, né? Servos de Deus. Dois grandes líderes aqui, né? Da Igreja do Senhor. Como o João Marcos se sentiu nessa situação, né? Mas eu acho que serviu também para mudar. João Marcos mudou a sua vida, mudou sua maneira de agir. Eu acho que dessa situação, Paulo e Barnabé, cada um seguiu o seu lado, refletiram, e depois nós vamos ver eles juntos de novo. Vou citar depois adiante, vamos ver João Marcos tendo o seu valor. Quer dizer, houve uma restauração desse relacionamento quebrado. Poderia ter parado ali. Louvado seja Deus que não parou a Bíblia nesse texto, mas vai mostrar mais tarde que eles estavam juntos de novo, porque é possível restaurar um relacionamento, independente do motivo. É possível. É possível. Mas o que leva ao conflito, né? O que leva ao conflito? Eu vi uma história de uma igreja em que eles queriam pintar o prédio, e um queria de uma cor, outro de outra cor. O pastor pediu lá: escreva a cor que você quer. Eles escreveram no papel, o pastor pegou, foi lá na loja de tinta, pediu botar as medidas, misturou. Então essa cor da mistura das sugestões de tinta vai ser a cor da parede, né? Não sei se ele chegou a efetuar isso, mas dá vontade às vezes, né, de fazer isso. A carta de Tiago faz um questionamento: de onde vêm os desentendimentos, as contendas, as guerras entre vocês? Havia na igreja de Cristo, havia. De onde vem o desentendimento, a contenda entre o povo de Deus, entre na família? Ele vai dizer: não vem das. Responde na forma de uma pergunta: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, Tiago está afirmando que as brigas, discussões acontecem por causa de orgulho, cobiça, né, espírito de superioridade. Eu tenho a razão, tu não tem, eu sou melhor, a minha opinião melhora, né? Ou se colocando quem aquela pessoa pensa que é, para querer agora vir me dizer eu sei melhor que ela. Então, esse partidarismo, e hoje em dia tem muitas outras coisas que geram conflito, desentendimento, mas o texto vai trazer especialmente a questão da cobiça, da inveja, que separa as pessoas, uma forma de ambição, de se colocar um melhor que o outro, maior que o outro, dá desentendimento. Outra causa de desentendimento, de conflito, são o mal entendido, né? A pessoa entendeu mal aquela situação. Lembra da história no início dessa reflexão? Aquele irmão tinha entendido mal a situação, mas que bom que ele veio falar comigo. Mas houve uma interpretação errada daquela situação. Foi um equívoco, e quando se esclareceu, tudo se resolveu, né? A questão é que uma das causas também do desentendimento é o que é muito presente na vida de nós brasileiros, que é a passionalidade. É resolver as coisas com muita paixão, com muita emoção, né? Algumas coisas que só requerem a razão, o raciocínio, mas a paixão está ali, as emoções estão ali.
numa reunião onde se discute umas ideias, a pessoa leva para o lado pessoal e acha que é com elas, as paixões florescem, as emoções, e só traz prejuízo, né? Prejuízo. Então eu gosto de pensar que em vez de nós dizermos, eu discordo, dizer, eu penso um pouco diferente, eu tenho uma outra percepção, eu tenho uma outra ideia sobre o assunto. Não, eu discordo, eu sou contra, eu sou a favor, eu sou contra. Não, você já está se colocando numa posição contrária, já começa a criar barreira. Não, eu penso diferente, eu tenho uma opinião diferente, eu gostaria que eu olhasse nessa minha percepção, ser bem mais amigável, vamos dizer assim, uma conversa, né? Até mesmo dentro da família, não, eu sou contra você, eu sou contra isso aí. Tom Marshall, o escritor, ele disse que não permita que as suas emoções ditem as suas respostas, de modo que você derrame dor ou raiva. Uma resposta falada com dor ou com raiva, isso só vai piorar um conflito, um desentendimento, né? Ou aquela situação da pessoa sempre faz uma crítica a outra pessoa, o que a outra pessoa faz. Gente, já tem momentos que a gente nem deve falar nada. Minha esposa faz uma comida, poderia dizer, mas tá ruim. Come quieto, não fala nada, às vezes não vale a pena, né? Um desgaste, desentendimento, né? Tem maneiras de tratar aquela situação, e graças a Deus uma vantagem de a gente envelhecendo, espero que esteja acontecendo contigo, de a gente aprender, isso aqui não vale a pena, né? Discutir não vale a pena, passamos a ser mais mansos, né? Isso é um dos benefícios de ir envelhecendo. A crítica, mas eu estou criticando para ajudar a pessoa. Gente, depende da pessoa, ela pode estar recebendo uma crítica como algo ruim. Então temos que ter cuidado, porque isso pode potencializar um desentendimento. Então o desafio para nós é evitar os conflitos, identificar como um desentendimento acontece e tentar evitar, né? O apóstolo Paulo dá uma sugestão que na igreja nós devemos evitar discussões por assuntos que não edificam. Ele vai dizer lá em 1 Timóteo 1, 3 ao 7, que ele vai dizer que o objetivo dele escrever as cartas é o amor, né? Instrução e amor que procede do coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. E ele vai dizer, alguns voltaram-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas, né? Nem sabem com profundidade o assunto e brigam sobre isso, assuntos teológicos, Paulo vai dizer, irrelevantes, inúteis, né? A palavra que Paulo vai usar. São temas que não vale a pena discutir, não vale a pena. Então, veja, tem coisas hoje em dia que... política, futebol, olha, às vezes a gente não pode ser na ponta da faca, né? Temos que saber ouvir, saber falar com as pessoas. Então, há cuidados também nas questões bíblicas teológicas quando vamos conversar com alguém. E, repito, temos que evitar de fazer críticas, está sempre cri-cri-cri, né? Criticando as outras pessoas. Não, aponte solução, não critique somente, aponte solução. Quando vai falar com alguém, já vise a edificação, não só apontar um erro, alguma coisa, aponte uma solução, amém? Ou seja, tenha sabedoria, peça sabedoria a Deus também para resolver conflitos, mas para evitar os conflitos, peça sabedoria a Deus. Porque é verdade que há momentos na vida, seja na igreja, na família ou no trabalho, há momentos que nós precisamos ter com algumas pessoas conversas profundas. E não podemos fugir delas, adiar. Tem conversa, não podemos adiar, procrastinar conversas profundas, sérias, que provavelmente serão conflitantes, ou seja, haverão opiniões diferentes. Então, temos que pedir sabedoria para o momento, para a forma, para o local, ter a oportunidade, né, ser uma ocasião oportuna e não inoportuna.
quando não tem conversa que não podemos ter no momento que a pessoa está irritada, está até mesmo com fome, né? Não dá, né? Ou um momento que a pessoa está cansada, às vezes até o local que vai se conversar não precisa evitar, porque senão isso vai gerar um conflito ou potencializar um desentendimento. A boa notícia é que podemos evitar conflitos, mas também podemos resolver os conflitos. Resolver conflitos. Porque nem sempre evitar o conflito é a melhor solução. Como falei antes, às vezes nós temos que ter conversas profundas, sérias, que podem gerar um conflito, mas são necessárias, porque já existe um conflito não de conversa, mas um conflito talvez da situação, do contexto. Já existe o conflito, que precisa agora talvez uma conversa, de uma forma preparada para resolver aquela situação, né? Ou seja, esse conflito, essa situação é necessária para resolver uma situação. Talvez você já ouviu a expressão, alguém tem que ceder, né? O problema é que às vezes é sempre a mesma pessoa que cede, sempre a mesma pessoa. E quando essa pessoa cansar de ceder, ela vai chutar o balde, vai, né, chegar a um ponto que ela está cansada de acumular rejeição, crítica, está sendo anulada pelo outro, então chega num ponto que ela vai explodir. Não. Então é importante anteceder isso, né? Algumas pessoas dizem, deixa para lá isso aí, vamos pôr uma pedra em cima do assunto, vamos resolver isso aí numa outra hora, e vai adiando o conflito, quando na verdade, eu repito, algumas vezes essa discussão, não uma briga, uma discussão, ela é necessária para resolver um contexto que precisa sentar e conversar, acertar. Mas quando vai se procurar resolver um conflito, você tenta evitar, mas há conflitos que são necessários, então você tem que procurar resolver já com uma intenção boa, né? Uma intenção adequada para resolver aquela situação. O conflito entre Paulo e Barnabé, né, citado no início dessa mensagem, foi resolvido entre eles, né? Paulo escreveu, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Colossenses 4,10. Em 2 Timóteo 4,11, Paulo diz, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Eles resolveram aquela situação. Resolveram. Ou seja, tenha um espírito pacificador, né? Não retribua o mal com maldade. Paulo escreveu em Romanos 12, ele diz, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Jesus reuniu seus discípulos no monte, né? E lhes disse, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, temos que ter intenção de pacificar. Então avalie o teu coração antes de conversar com alguém, com aquela pessoa que te ofendeu, ou que tu ofendeste, para resolver. O conflito é possível, o desentendimento é possível resolver quando as pessoas envolvidas querem resolver a situação, querem resolver. É necessário, para resolver, é necessário, antes de conversar, tomar uma decisão. Eu quero sair dessa situação em paz, em unidade. Amém? Em unidade, procurar reconciliação. Então, tem um espírito pacificador, não revida, não haja com vingança contra outra pessoa, haja com amor, com desejo de reconciliação, de restaurar, né? Algumas pessoas nós vamos precisar agir com mais amor, com mais graça, com mais interesse, né? Provérbios 16, 28 vai dizer que os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Não. Se você está em desentendimento com alguém, algum conflito, não vá falar dessa pessoa para os outros. Não, você vai estar fazendo fofoca e vai estar separando as pessoas. De repente você reconcilia com aquela pessoa, mas você causou a separação dela com outra pessoa. Está entendendo? Não dá, né? Então precisamos ter atitudes corretas para resolver.
E por fim, para resolver algo que todos nós sabemos, e está no conteúdo dessa mensagem, é o perdão, é liberar perdão, né? Provérbio 17:9 diz que quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto, mexendo, estraga a amizade, vai estragar a amizade. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, Em Mateus capítulo 18, Jesus conta uma parábola de duas pessoas que tinham dívidas. E uma delas foi cobrar e devia muito para o rei, e o rei foi compassivo e perdoou a dívida. E essa pessoa, ao sair com a sua dívida perdoada, alto valor diante do rei, encontra alguém que lhe devia pouquinho, mas ela foi cruel, quis cobrar, né? E botou a pessoa até prender a pessoa. É como se você devesse 100 mil para alguém e aquela pessoa teve misericórdia de ti e perdoou 100 mil reais, está perdoado, não precisa me pagar. Aí você encontra alguém que te devia 10 reais e você diz, me paga meus 10 reais. Gente, Jesus está contando essa história para nos lembrar o quanto nós fomos perdoados por Deus, que os nossos pecados impagável, mas Deus nos perdoou. E às vezes alguém comete uma pequena infração conosco e nós não queremos perdoar. Jesus conta essa parábola para nos lembrar o quanto somos perdoados, enquanto somos perdoados. E de como nós temos que trazer à memória isso, né? E que nós recebemos o perdão de Deus diariamente, mas relutamos em perdoar alguém. Você já tentou imaginar quantas vezes você foi perdoado por Deus? Quantas vezes você foi perdoado por Deus? Quantas? Quantas vezes você ainda está sendo perdoado e será perdoado por Deus? Já tentou imaginar? Mas mesmo assim ainda nós relutamos em perdoar algumas pessoas. Ainda mantemos talvez um desentendimento, um conflito, nos afastamos. Tempo de reconciliação, de restauração de relacionamentos quebrados. Deus é especialista em restaurar relacionamentos, porque a Bíblia vai dizer que com os nossos pecados, nosso relacionamento com o Pai foi quebrado. Foi quebrado. E quem tomou a iniciativa para restaurar o relacionamento foi Deus, porque nós nos afastamos de Deus. Vivíamos desgarrados, afastados. Mas Deus, na pessoa de Jesus, veio a este mundo, morrer na cruz do Calvário para nós sermos restaurados, o relacionamento com o Pai, sermos perdoados dos nossos pecados, né? E quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, hoje é um dia de celebrar a ceia do Senhor, é o tempo de lembrar disso, de como os nossos pecados fomos perdoados, continuamente somos perdoados. O Evangelho de Marcos 14, verso 22 a 24, diz que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo, tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Jesus, ali na ceia, esteve mostrando de como nós somos amados e perdoados, nossa multidão de pecados foi perdoados, fomos lavados, né, por causa do seu corpo pregado na cruz e por causa do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. E assim, nosso relacionamento com Deus é restaurado, porque nós temos a nossa fé em Jesus Cristo e podemos recomeçar, ter uma nova vida com Jesus. E eu quero agradecer pelo pão e pelo cálice. Pai, é em nome de Jesus que neste momento de palavra do Senhor, de desentendimento que tivemos com pessoas e principalmente de conflito contigo, é que queremos restaurar agora o nosso relacionamento com o Senhor. Recebemos perdão dos nossos pecados pela nossa fé no que Jesus fez no nosso lugar na cruz do Calvário, conseguiu para nós perdão, pagou a nossa dívida. Todos os nossos pecados foram perdoados. E nós recebemos o pão, recebemos o vinho, com gratidão a Ti por nos trazer à memória o alto preço
dos nossos pecados que Jesus pagou. Damos graças, Senhor, e nos abençoe, Senhor, a viver uma vida de paz, de harmonia e de reconciliação, de restaurar relacionamentos quebrados com as pessoas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Coma do pão e beba do cálice. Amém. Amém. Tão precioso esse momento de ceia, né? E fazer a ceia após um momento de falarmos sobre esse assunto tão presente na nossa vida, na nossa história, que algumas discussões, desentendimentos, relacionamentos quebrados, mas que podem ser restaurados, porque tudo pode ser restaurado pelo nosso Deus. Tudo pode ser restaurado. Nosso Deus é especialista em restaurar pessoas. Nosso Deus é especialista em recomeço, ajudar pessoas a recomeçarem. Deus é especialista em ajudar nós a restaurarmos relacionamentos quebrados. E vimos, no exemplo de Paulo e Barnabé, e vimos que João Marcos, né? Talvez em alguns momentos da nossa vida vamos ser parecidos com João Marcos e desistimos de algumas situações, falhamos, fracassamos, vamos ser parecidos com João Marcos. E algumas pessoas se decepcionarão conosco, se afastarão de nós, porque verão que somos pessoas falhas. Talvez seremos pessoas que vão querer voltar atrás de algumas situações, vão negar, vão falhar. Mas o perdão restaura, amém? O perdão nos dá a oportunidade de recomeçar. E assim, pessoas falharão conosco e nós podemos dar a elas também chance de recomeçar, de restaurar a comunhão com elas. Amém, queridos? Então, restaure na igreja relacionamentos. Restaure na tua família. Restaure com pessoas relacionamentos quebrados. Dê chance às pessoas. Dê chance. E Paulo e Barnabé são um exemplo inspirador para nós, não do conflito, mas de restaurar, né? De restaurar. Temos certeza que Paulo e Barnabé eram irmãos que se amavam, mas mesmo assim entraram em conflito. Alguém escreveu falando que as gerações passadas foram gerações que consertavam as coisas. Hoje a atual geração é uma geração do descartável. E infelizmente isso se aplica aos relacionamentos. Que tipo que você é? Daquele tipo de pessoa que conserta aquilo que se estragou? Porque antigamente se consertava tudo. Agora alguma coisa estraga, vende, né? E troca por outra. E infelizmente isso se aplica à família, à igreja. Não, precisamos ser pessoas que consertam, que restauram aquilo que foi estragado, de voltar a conviver. Ter um coração como o coração do nosso Deus, um coração que ama, um coração que perdoa, que esquece e que ajuda. Estende a mão. Então, restaure relacionamentos quebrados. E que Deus te abençoe neste recomeço, nessa atitude de restauração. Contamos com a ajuda do Senhor. E ore sobre isso. E que Deus te abençoe. Um beijo para todos. Vou mandar embora o que não vai ser.
de